Desafiar o normal e emocionar os indivíduos. Esse é o lema da empresa do nosso entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Rumo Certo. E no Rumo Certo de hoje, vamos trazer esse lema para falar de estratégias para potencializar os negócios. Converso com o fundador e CEO da Groove, Gabriel Lira, aqui de Brasília. Gabriel, seja muito bem-vindo. Primeiro, obrigado aí pelo convite para a gente falar um pouquinho desse tema que já vem há muitos anos conosco, né? A gente, quando foi criar a nossa empresa para o mercado, a gente pensou em trazer alguns conceitos, né, e trazer alguns diferenciais. E dentre eles, né, a gente gosta muito de uma frase que chama desafiar o normal. É justamente querer conduzir, né, os trabalhos, as perspectivas, até a nossa forma de lidar com os nossos colaboradores, né, que a gente apelida carinhosamente de Groovers, por um caminho diferente. E é exatamente esse caminho diferente que a gente quis trazer para o mercado de comunicação e marketing. E vemos ao longo dos últimos anos, né, a gente vem desenvolvendo esses trabalhos. São mais de 1.200 projetos executados, mais de 400 marcas atendidas. Então a gente tem entendido que o mundo tem gostado dessa nossa forma de trabalho, Sebastião. Ótimo. Agora eu quero saber o que significa Groove e como é que surgiu. Eu sei que foi a partir de uma dor que vocês tinham também enquanto empresa, né? Mas me conte um pouquinho mais o significado da sigla. Legal. Groove significa estar sempre em movimento de crescimento. Então vem da junção de dois verbos, to grow e to move. A gente nasceu de uma spin-off. A gente nasceu dentro de uma outra empresa que a gente tinha, chamada Move, que era a Move Custom Shoes, que era uma empresa de customização de calçados. Então as pessoas, nossos clientes, entravam num site, escolhiam direitinho ali qual era o modelo de tênis que eles queriam, escolhiam a cor do cadarço, escolhiam as estampas e dentro de 7 dias esses tênis estavam na casa das pessoas. Então essa empresa, que era a Move Custom Shoes, ela ficou durante alguns anos em operação e ela conquistou rapidamente o mercado. A marca dela cresceu muito rápido, a comunicação dela era muito efetiva. E aí as pessoas começaram a nos perguntar, cara, quem é que faz a comunicação de vocês? De onde surgiu essa marca? E aí a gente dizia para todo mundo que era a gente que fazia, que era a gente que desenvolvia esse trabalho. E aí as pessoas, nossa, mas vocês não podem fazer pra gente também? E aí começou essa demanda de forma passiva aparecer pra gente. E aí com essa demanda a gente falou, cara, por que a gente não atende alguns clientes? E aí lançamos essa spin-off para o mercado, lançamos esse novo braço da organização. E aí, em alguns meses, a Groove cresceu, ultrapassou e deixou a Move como segunda empresa do grupo ali. Depois de alguns anos, a Move seguiu seu caminho e a Groove aí alçou voos muito maiores que acho que a gente nem imaginava no início que seria como foi. Então, e o que preconiza hoje? Então, qual é a essência da Groove? Preconiza, eu digo, no mercado, em termos de comunicação, de marketing, que estava faltando talvez na outra empresa, que vocês foram descobrindo e pela demanda muito do mercado precisa hoje. Cara, então, o que a gente entendeu era que existia no mercado de comunicação um modelo que, de certa forma, já estava meio datado, que era um modelo ali das primeiras agências de comunicação e marketing, principalmente as agências de publicidade da década de 70, da década de 60, quando começou todo esse movimento. E esse modelo ele estava em vigor até então. Então era um modelo muito baseado na remuneração via mídia e a gente entendia que alguns clientes, algumas marcas estavam buscando um outro tipo de atendimento, um pouco mais focado no resultado e um pouco mais focado naquela relação e na construção da marca frente ao que a gente chama hoje de emocionar as pessoas, né? Emocionar os clientes. Então, a gente foi para o mercado com essa proposta e rapidamente a gente conquistou contas como Ambev, como Uber, né? A gente aqui em Brasília também entrou dentro da R2 Produções, lançando ali o Festival na Praia, que eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar. Então, a nossa forma de pensar e os nossos valores se conectavam muito com os valores desses empresários e desses líderes de marketing dessas organizações. Mas aí como é que colocam isso no dia a dia? A partir dessas ações, elas aparecem como, né? Esses valores aparecem como? Certo.
Sebastião, é uma linha direta e reta, assim. A gente costuma dizer aqui dentro que se você não emocionar as pessoas com quem você quer se comunicar, você não consegue movê-las em direção nenhuma. Então, minimamente, para que essas pessoas deem um like no Instagram, que elas venham a comprar o seu produto, que elas venham a utilizar o seu serviço, você, de certa forma, precisa fazer que essas pessoas se emocionem, que essas pessoas elas riam, que elas deem risadas, que elas chorem. Então, quando você traz no início dessa criação alguma frase, algum texto, alguma imagem, um vídeo, né, que são os pontos de contato dessas empresas com os seus consumidores, quando você consegue que essas peças emocionem as pessoas, aí você consegue que essas empresas tenham resultado. E quais são os resultados que as empresas hoje procuram? Likes em rede social, os famosos leads, né, as conversões dentro de páginas de conversão, acessos ao site, visitas às lojas. Todos esses resultados que eles buscam, eles só são possíveis se você emocionar os seus clientes. Então é por isso que a gente fala tanto em emocionar as pessoas. Compreende, Sebastião? Compreendo. E esse trabalho, eu imagino, comece dentro de casa, comece dentro aí das corporações. É um trabalho, esse movimento é nas duas frentes, aqui e com os clientes. Com certeza. A gente costuma dizer que antes de emocionar, né, lá fora as pessoas, os clientes dos nossos clientes, a gente primeiro precisa emocionar os groovers, né? Então a gente tem que, dentro de casa, cuidar dos nossos colaboradores, criar planos de desenvolvimento individuais. Então, quando você cuida, né, dos seus colaboradores, eles conseguem, de fato, desenvolver e trabalhar de forma a trazer mais resultados, tanto para a sua organização, né, empresário, quanto para as organizações que você atende, e aí na ponta entregar esse tão desejado resultado, né? Gabriel, essas estratégias dentro das corporações e depois com os clientes, elas são de muito investimento, é mais iniciativa? Como é que se dá esse movimento? Como é que se começa a se admitir esse movimento? Trazendo isso, inclusive, para o segmento, talvez, do varejo, de pequenas empresas. Por onde a gente pode ou deve começar a entender que é preciso esse movimento mais de emoção, de humanização também? Então, Sebastião, a gente diz que, cara, você pode começar dentro de casa com um investimento mínimo, mas o que é importante é o empresário se mover. Hoje a gente tem nas nossas mãos uma ferramenta que não existia há algumas décadas, que é as redes sociais, que é a internet, está disposta para todo mundo consegue ligar o seu celular e começar a falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, quais são os valores que você acredita, por que a sua empresa é diferente do seu concorrente e rapidamente multiplicar as horas que você tem disponível para conversar com seus clientes, alcançar, né, primeiramente dezenas de pessoas, depois centenas de pessoas, depois milhares de pessoas e levar toda essa verdade que você acredita para vários dos seus potenciais clientes, assim como a gente está fazendo aqui. Eu estou aqui trazendo algumas das verdades que eu acredito e centenas, milhares de pessoas vão ter acesso à forma como eu penso. Se conectando com a forma como eu penso, acredito eu que eles vão buscar um pouquinho mais, vão querer entender um pouquinho mais sobre a Groove. E aí eles vão buscar meu site, me buscar nas redes sociais, e aí sim é o meu papel de estar bem posicionado, estar bem postado dentro desses locais. Não há uma padronização nesse movimento? Você diria que o forte talvez seja a defesa e a descoberta da identidade, da personalização, para que ele faça sentido? Eu diria, Sebastião, que está havendo uma inversão de valores e uma inversão que a gente chama hoje de inversão no paradigma da comunicação. Antigamente, a gente comunicava de forma unidirecional. Então, eu vinha aqui no nosso programa e aí eu falava aqui para milhares de pessoas. E agora está havendo um movimento inverso. As pessoas buscam muitas vezes os produtos e serviços. E isso se deu pelo advento da internet. Então, quando a internet chegou para milhares de pessoas, elas passaram a poder buscar, a poder comparar preços e serviços de forma muito rápida. Então, hoje, eu diria que o principal papel dessas empresas é estarem bem posicionadas, com conteúdos bem construídos,
e deixando muito claro o que eles entregam, o que você de fato tem de produto e serviço, para que quando esse consumidor venha até você fazer essa comparação, ele consiga decidir e optar, muitas vezes sozinho, que você é sim a melhor opção para ele, compreende? E aí, compreendo, e aí a gente diria que preço talvez não seja o diferencial numa boa venda de um produto ou de um serviço, é mais a qualidade ou a identidade, é isso? Tem outros fatores mais importantes que preço, que também era uma máxima até pouco? Eu diria que você até pode começar com um diferencial de preço, mas vai ser muito complicado você sustentar isso, porque sempre vai ter alguém disposto a vender mais barato que você. Se você olhar as grandes empresas de varejo, elas passam por problemas. Toda empresa brasileira, quando vai crescendo, começa a passar por problemas, porque fica difícil sustentar isso ao longo do tempo. Então, eu diria, se eu pudesse sugerir para você que está nos ouvindo, cara, foca em construir valor, foca em construir marca, porque daí cada vez menos você vai brigar por preço. A gente tem algumas empresas no mercado que trabalham bem essa construção de marca e se posicionaram bem no mercado, tanto de eletrônicos, quanto no mercado, por exemplo, de automobilismo, quanto no mercado de bebidas. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para você que está me ouvindo, eu diria, cara, foque em construir sua marca. Essa vai ser a melhor forma de você vender e construir diferencial de valor com relação aos seus concorrentes. Agora, essa construção é um processo, né? Leva um tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, é possível metrificar, né, o resultado desse processo. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Gabriel? Eu queria no próximo bloco que você me trouxesse até exemplo disso, de talvez clientes seus que investiram nesse processo de construção da marca, do valor e que conseguiram metrificar o resultado disso depois, trazendo isso para o prático, para o dia a dia, para além do conceito e do discurso, que realmente tem sido a máxima do momento, mas para sair disso e mostrar no dia a dia que isso dá resultado. Convido você para a gente fazer um intervalo rapidinho e seguir nessa conversa daqui a pouco, pode ser? Combinado com você de casa aí também, você da sua empresa? Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, é muito bom ter você aqui conosco. Hoje nós estamos falando em potencializar os seus negócios a partir do investimento na construção da sua marca, na valorização do seu produto, do seu serviço. Continuamos nossa conversa com o Gabriel Lira, fundador e CEO da Groove. Fala pra gente aqui de Brasília. Gabriel, seguimos na nossa conversa, a gente terminou o primeiro bloco falando da importância aí da construção da marca, né? Eu perguntava para você dos resultados disso, de todo o conceito novo que a gente tem de construção de marca, porque é métrico, né? É preciso medir, a gente precisa ser pragmático também. Você traz alguns exemplos para que a gente entenda do quanto isso, o resultado é visível, é palpável? Perfeito, posso trazer. Vou trazer 2 exemplos de concorrentes, mas que, de certa forma, ao longo da nossa história, fizeram parte do que a gente já fez aqui na Groove. Então, o primeiro case que eu trago é o case de construção de marca da Heineken, né? Eu gravei recentemente um conteúdo, um podcast que está no nosso podcast chamado Groovecast. Vocês podem encontrar nas plataformas de áudio, como Spotify, da Apple e todos os outros. E lá eu gravei com a Vanessa Brandão, que ela é líder de marketing da Heineken. E a gente falava um pouco sobre o que uma marca precisa para poder se tornar uma love brand, né? Para tornar uma marca amada, né? Pelos seus consumidores. E, cara, o primeiro passo, assim, para se tornar de fato uma marca amada é você conquistar alcance, né? Você levar para muitas pessoas a sua mensagem, a sua marca, de fato tornar a sua marca conhecida por muitas pessoas. Esse é o primeiro passo, dar alcance para a sua marca. Então você, empresário que está me ouvindo, se você quiser iniciar um trabalho de construção de marca, eu diria que um dos primeiros passos que você tem que dar é, de fato, garantir que essa marca chegue para muitas pessoas durante um tempo consistente,
que aí você já vai estar dando um primeiro passo. O segundo passo, que eu diria, não adianta de nada você chegar para muitas pessoas, mas chegar com a mensagem errada. Então, a construção de mensagem certa, trazendo direitinho qual é o seu diferencial, trazendo o seu posicionamento, isso aí vai te ajudar a que essas muitas pessoas que você está conversando entendam direitinho o que você quer passar para ela. E aí, você como marca, e aí trazendo o exemplo da Heineken, você pode fazer isso de diversas formas. Você pode estar presente dentro da jornada de consumo do seu consumidor. Então, no caso, por exemplo, de uma marca de bebida, ativar no mercado, ativar dentro do bar, ativar, que eu chamo, é estar presente, estar visível, fazer ação de degustação, colocar a sua marca, colocar promoções, todas essas ativações que a gente chama dentro do mercado de marketing, ajudam o seu consumidor a ter contato com a sua marca. Mas, Gabriel, que lição a gente pode tirar dessas grandes marcas que, em tese, já são conhecidas no mercado, talvez, e essas ações já tenham aí um diferencial para potencializar? Mas trazendo isso para pequenos negócios, digamos, como a gente pode tirar a lição disso? Né? Não vai ter essa dimensão toda de uma grande marca que pode investir em várias ferramentas, vários meios. Mas no dia a dia de pequenos negócios também é possível alguma estratégia que se consiga chegar ao cliente, a essa expansão, depois com a linguagem correta. Qual é a estratégia nesse caso? Total. Vamos pegar, por exemplo, um pequeno restaurante. Esse pequeno restaurante, ele tem ali os dias da semana que ele trabalha. Então, vamos supor que na sexta-feira ele faça uma feijoada. Cara, como é que ele vai trazer e angariar novos clientes para dentro dessa sexta-feira? Cara, feijoada combina com o quê? Combina com samba. Então, será que se esse restaurante convidar, né, as principais rodas de samba de Brasília para estarem presentes na sexta-feira, muitas vezes provando, né, e comendo a sua própria feijoada, outras vezes tocando para que outras pessoas participem, ou seja, se inserindo dentro desse ambiente do samba. Esse restaurante vai se aproximar de um dos públicos desse restaurante, que é o do samba da sexta-feira. Aos sábados, ele quer, de repente, trazer uma galera mais jovem. Então, o que ele pode fazer? Ele pode, de repente, convidar um DJ, ele pode convidar um cara de voz e violão para tocar um sertanejo. Com isso, o que esse restaurante vai fazendo? Ele vai abrindo novos grupos, ele vai abrindo novos públicos que podem fazer parte desse restaurante. Ah, Gabriel, mas é só para esse lado dos eventos? Não. Por exemplo, na Redondeza, esse restaurante pode conversar com os síndicos dos prédios que estão em volta desse restaurante, convidar esses síndicos para provar a comida, convidar esses síndicos e perguntar para eles, cara, será que eu posso deixar os meus flyers na sua portaria para que esses moradores tenham uma nova opção de alimentação quando eles não quiserem cozinhar dentro de casa? Ou seja, o grande segredo aqui que eu deixo é: se insira na cultura local, entenda o que o seu consumidor faz de manhã, de tarde, de noite e entre dentro dessa jornada, converse com esses públicos de maneira inteligente e não tente interromper o que o seu consumidor está fazendo. Quando você tenta interromper a vida do seu público, você, de certa forma, você se torna um chato e não uma pessoa legal que está querendo trazer alegria, querendo trazer um momento de descontração para o dia daquela pessoa. Então, a dica aqui é essa: interrompa menos e faça mais parte da vida do seu potencial cliente, que você vai ver essa chavinha destravando e clientes batendo na sua porta. Muito bom isso. Agora, Gabriel, ao mesmo tempo, todas essas estratégias, elas exigem um planejamento, né? Um planejamento de ação. E dentro desse planejamento, a minha pergunta é o seguinte: eu já coloco ali uma meta do quanto eu quero atingir de retorno disso? Como é que eu calculo isso do investimento que eu, dono do restaurante, vou fazer para contratar uma banda, um grupo de samba, e se isso vai dar retorno em mais vendas de pratos e de clientes? Como é que se dá esse planejamento? Porque não é uma tentativa, né? É algo que você faz já com quase que assertivo o resultado, não é não? Total. Eu já tive um restaurante desse, então eu posso falar com bastante propriedade sobre isso. Eu sugiro que o empreendedor, ele comece essas ações
com o que ele tem de ciclo. Às vezes você conhece algum amigo que faz uma voz e violão, às vezes tem o amigo do amigo, o filho do amigo, que você consegue fazer uma combinação com ele. Então, cara, eu vou pagar metade do seu cachê, a outra metade você, de repente, pega aqui em produto, eu te dou uma consumação para você vir aqui, de repente, com a sua esposa no final de semana. Então, tem algumas coisas que o microempresário ele consegue desenvolver que vão facilitando ele chegar lá. Você tocou num ponto muito relevante. Tudo que você for fazer precisa ser medido. O que não é medido não pode ser gerenciado. Se você não conseguir ter números, você nunca vai saber se a sua cesta é melhor com banda ou sem banda. Né? Trazendo o exemplo do restaurante de novo. Então, é bom fazer redes sociais, é bom fazer flyer, mas você precisa mensurar. Quantos clientes passam na sua loja, quantas pessoas estão vendo, quantas pessoas estão comprando, qual foi a sua venda daquele dia. Então, básico, cara, faz uma planilha. Olha lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Olha todas as semanas, você vai conseguir entender padrões diferentes ao longo do tempo. Então a dica, Sebastião, aqui é: começa pequeno, começa dentro do seu ciclo, vê o que você consegue trazer que está perto de casa, faz essas ações, realiza, não fica só nos planos. Depois que isso estiver acontecendo de forma mais rotineira, constante, aí sim você aumenta isso, traz uma banda melhor, traz uma banda um pouco maior, que já tem um público seleto. Então isso é a forma de você ir galgando, e você só vai saber se tá ruim ou se tá bom se você mensurar os números, né? E tem que ter uma consistência mesmo, né? Não é um projeto que se implanta uma vez, porque aí você consegue, além da aquisição de novos clientes, mas uma fidelização também. Essa consistência é importante. Sim. Senão você vai ser voo de galinha, você vai fazer negócio 1 mês, 2 meses, se você parar, na hora, né, trazendo o nosso exemplo à tona, na hora que as pessoas começarem a lembrar que o samba é na sexta, se você derrubar esse samba e o cara vai pra lá, não tem samba, ele vai falar, poxa, mas aqui é o samba, cadê aquele samba? E aí você cria uma frustração. Então precisa ser constante. Se você quebrar essa constância, você quebra uma das coisas que é fundamental para a construção de marca, que é consistência dentro da sua mensagem. A sua mensagem precisa ser constante, consistente. Então você precisa fazer isso durante um período de tempo para você entender se funcionou ou não funcionou, Sebastião. Então, resultados, como você vê, de resultados de mais eficiência, eu fiz referência à fidelização e conquista de novos clientes. A gente também pode traçar nesse planejamento a estratégia com os dois objetivos, de fidelização e de captação de novos clientes. Tem um resultado maior aí nesses dois sentidos? Se capta mais clientes com uma linguagem assim? Se fideliza mais? O que é mais importante também? Cara, eu diria que são fases diferentes. Então, primeiro você precisa angariar seu cliente. Então, lembra, a gente vai soltar a mensagem, vai ter alcance com essa mensagem, então a gente vai bater em milhares de pessoas. Essas pessoas, algumas delas vão se identificar com a sua mensagem, vão vir atrás da sua empresa. Essas pessoas que vierem atrás da sua empresa, aí sim você precisa trabalhar a fidelidade, você precisa trabalhar ações de recompra, e tudo isso vai ajudar você a ir crescendo, porque se toda semana 10 clientes descobrem a sua empresa e 5 voltam, você de fato consegue a cada semana ir crescendo ali, né? Então você vai com 15. Se você tira, né, toda semana vem 10, mas você não tem recompra, é um balde furado. Você bota cliente, o cliente sai. Você bota cliente, o cliente sai. Então, as duas frentes são importantes ao longo do tempo para a sua empresa. Maravilha, interessante, é instigante aí. Bom, e aí o importante é começar, né, Gabriel? Começar a traçar estratégias e, se não souber fazer só, buscar quem saiba, buscar quem está no mercado aí e que tem orientações assertivas, eu diria. Gabriel Leira, fundador e CEO da Groove, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje aqui, pelas suas ideias aqui instigantes. Eu tenho certeza instigou muitos outros empresários que estão nos acompanhando também. Obrigado por hoje, meu caro. Obrigado, Sebastião. Oportunidade que vocês trazem pra gente. Quem quiser nos procurar, só soltar Groove aí, ou nas redes sociais ou na internet, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar a gente. Combinado. GRUV. Mais uma vez, obrigado, um abraço forte. Muito bem, e muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo com a gente aqui. Voltamos no próximo programa. Forte abraço, até mais.